boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que momento você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu espero, em nome de Jesus, que ele possa ser uma bênção na tua vida, que possa falar profundamente ao teu coração. Antes de nós entrarmos no tema do estudo de hoje, eu gostaria de estar lendo um texto do pastor Edmilson Ribeiro Vargas, diretor executivo da Convenção Batista Fluminense, que diz assim: se está pensando em desistir, não faça isso hoje. Há momentos em nossas vidas em que o desejo de jogar tudo para o alto, de desistir, voltar atrás, abandonar projetos e sonhos, fala tão alto que não conseguimos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes o desânimo bate as nossas vidas e o sentimento de solidão nos fragiliza. Isso é mais comum do que estamos prontos a admitir. Quando os problemas se agigantam em nossas vidas, só a misericórdia e graça do nosso Deus para não pararmos no meio do caminho. Literalmente, só pelo poder de Deus, que se aperfeiçoa em nossas fraquezas, persistimos, avançamos e venceremos, pois a obra é muito grande e não podemos voltar atrás. Não podemos abandonar a missão. Por isso, uma sugestão: se está pensando em desistir, não faça isso hoje. A sugestão do pastor Hamilton é essa: se você está pensando em desistir, não faça isso hoje. E ele diz o seguinte: colhe isso no teu espelho, colhe isso no teu carro, onde você possa passar e lembrar que você não deve desistir jamais, porque as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida, mesmo que você não veja solução, mesmo que você não veja possibilidade. Saiba que nós servimos um Deus que não depende de circunstâncias, que não depende de nada favorável. Ele simplesmente faz. E mais do que isso, Ele cumpre o que Ele disse que faria. Vamos orar? Oremos. Deus e amado Pai, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, como canal da Tua voz, Senhor. Que apenas a Tua voz, as Tuas palavras saltem de dentro de mim, ó Deus. E que alcance, ó Deus, todos os corações que nos assistem, Senhor. Pai querido, a começar em mim, Senhor. Fala comigo. Quero ouvir a Tua voz, Senhor. Quantos precisam, Senhor, de renovo, de coragem, de ânimo para recomeçar, para reconstruir. E eu coloco, ó Deus, a minha vida e a vida de cada ouvinte nas Tuas mãos, para que o Senhor possa, Deus, renovar e fortalecer para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa lição é disposição e confiança. Disposição é você estar disponível para ser instrumento, para ser usado pelo Senhor. E muitas vezes a gente pensa que para que nós possamos nos dispor para algum trabalho, para alguma obra, é necessário que haja em nós capacidade, haja em nós recursos, mas estamos enganados, porque o Senhor que nos chama, é Ele que nos capacita. O Senhor que nos chama, é Ele que envia os recursos. O Senhor que nos chama, é Ele que envia a força que muitas vezes nós não temos. Porque, como foi lido, há momentos na nossa vida que tudo que a gente quer é voltar atrás, é desistir. Mas eu já ouvi alguém dizer que o percurso que se faz do meio para o fim é o mesmo que se faz do meio para o início. Então, se você voltar do meio para o início,
você vai estar perdendo mais tempo, porque quando você tentar de novo, o caminho vai estar maior. Mas se você continuar confiando que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completá-la, o Senhor vai te fortalecer, Ele vai abrir portas, Ele vai enviar recursos, Ele vai levantar pessoas, Ele vai capacitar você para fazer aquilo que só Ele tem condições de fazer. Então vamos lá, direto ao assunto, né? Disposição e confiança. Nós estaremos falando sobre a destruição de Jerusalém, né? A destruição de Jerusalém por ordem de Nabucodonosor, concluída em 586 a.C., fez parecer que os planos de Deus para o seu povo pudessem ser frustrados e que sua soberania naturalmente viesse a ser desacreditada. Jerusalém tornou-se uma terra arrasada, perdera seu templo, seu culto e seus muros. Eu vou ler um pedacinho aqui que fala exatamente o motivo, a causa, né, dessa destruição. E lá em Jeremias 32, de 31 a 33, diz o seguinte: esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela, por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas e, embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram, não aprenderam a lição. Independente da causa, né, o Senhor, Ele nos dá uma nova oportunidade. Né? E lá em Neemias, de 1 a 5, 33, de 6 a 11, diz o seguinte, Jeremias 33, de 6 a 11, diz assim: mas eu curarei esta cidade e o seu povo novamente, lhe darei saúde e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel. Construirei tudo de novo, como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho, e todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das boas coisas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que eu estou trazendo para esta cidade. O Senhor Deus disse: andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares, vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade e o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nós, muitas vezes, nos esquecemos da bondade do Senhor, nos esquecemos que o amor de Deus dura para sempre. E quando estamos passando por situações adversas, nós só conseguimos fixar os nossos olhos ali, naquele momento. Imaginem o que seria de Daniel na cova dos leões, se ele não cresce num Deus que fecha a boca dos leões. O que seria do povo diante do mar? Ali parecia o fim, mas o nosso Deus é aquele que abre o mar. O que seria de Esther quando ela precisou ir na presença do rei? Se o rei não erguesse para ela o cetro, mas ela foi. O que seria de José? O que seria de Abraão quando ele precisou entregar Isaac? Mas o Senhor, Ele sempre tem uma oportunidade para nós. Ele sempre nos surpreende. E Ele levanta pessoas. E aí nós estaremos tratando sobre a disposição. Como eu estava falando,
Para o Senhor trabalhar na minha vida e na tua vida, Ele não precisa de nada. Ele fornece tudo aquilo que for preciso para que a obra seja feita, para que a reconstrução seja feita. E aí, a gente, só para lembrar, os muros de Jerusalém foram destruídos, a cidade foi destruída. E o que aconteceu? Essa situação chegou ao ouvido de Neemias. E lá em Neemias 2 e 3 diz assim: Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro da Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grande dificuldade. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto o desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Eu fiz a Deus esta oração: ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos, temos pecado contra Ti. E não temos obedecido aos Teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, Teu servo. Lembra agora do que disseste a ele: se vocês, o povo de Israel, forem fiéis a mim, eu os espalharei em outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos confins da terra. Senhor, estes são teus servos, o teu povo, tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso para comigo. E aí Neemias, que era o copeiro do rei, ele se apresentou ao rei e ali ele contou tudo o que estava acontecendo e o rei providenciou tudo o que ele precisava. E você pode estar lendo isso lá no livro de Neemias. E diz assim, o povo, Neemias, ele desafia o povo a reconstruir os muros. Fato que devolveu segurança e dignidade a Jerusalém. A lembrança do quanto Deus tem sido bom. O que é que poderia motivar Neemias a reconstruir e a motivar também o povo, a desafiar o povo a fazer o mesmo, Após o relato que obteve da parte do seu irmão Hanani, do quanto Jerusalém se tornava terra arrasada, Neemias chorou, jejuou, orou e derramou seu coração diante do rei Artaxerxes, com o intuito de dispor sua vida, para que os muros fossem reerguidos, objetivando restabelecer proteção contra os inimigos que os rodeavam. Depois de toda explicação dada ao rei acerca da deprimente situação de Jerusalém, da solicitação para que fosse ver como o povo estava, Neemias recebe da parte do rei não só autorização, como também toda a segurança e suprimento para o empreendimento, com todas as portas abertas. Neemias, ele não se gabou,
Se você for lá, você vai ver como era a comunhão, a busca de Neemias, o quanto ele orava. Mas a lição, o comentarista aqui, ele vai dizer o seguinte: Neemias não se gabou da sua capacidade de persuasão, nem atribuiu o sucesso das portas abertas, de tudo que ele conseguiu pela bondade do rei. Não, Neemias, ele deu a Deus toda a honra, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, disse ele. O rei atendeu os meus pedidos. O rei e tudo aquilo que Neemias necessitava aconteceu não porque ele merecia, não porque ele era capacitado, não, mas porque a bondosa mão de Deus estava sobre ele. Nós vimos que a cidade foi destruída, os muros foram derrubados por conta da desobediência do povo. Mas existem situações que acontecem coisas na nossa vida simplesmente porque acontece. Porque a palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições. Hoje nós estamos enfrentando muitas dificuldades, estamos enfrentando essa pandemia, né? Muitos perderam empregos, muitos perderam família e talvez, como Jó, o único desejo seja mesmo desistir de tudo, voltar atrás, desistir de viver. Mas hoje Deus fala para mim e para você: continua porque eu tenho planos para a tua vida. Continua, porque nós somos mais do que vencedores. Continua. Depois da morte de Jesus, da crucificação, os discípulos, alguns, mesmo sabendo que Jesus disse que iria voltar, que iria ressuscitar, alguns ficaram tristes, porque achou que ali estava tudo acabado. O seu rei e Senhor, mas Jesus ressuscitou e a Bíblia diz que ele venceu a morte. E nesse tempo em que a gente está vivendo, em que a morte tem batido as nossas portas, muitas pessoas acham que é o fim. Mas a palavra do Senhor, ela diz que nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu a morte. E até que morramos, a Bíblia diz que aquele, mesmo que morra, aquele que está em Cristo viverá. Nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas. E a nossa vida não se limita a esse lugar, a essa forma. Nós temos a vida eterna com Cristo. Que o Senhor possa te renovar, te fortalecer. Eu não sei qual área da tua vida que você tem sofrido a destruição, a queda dos muros. Não sei se foi na área profissional, na área sentimental, no seu casamento, na sua família. Eu só sei que tem um Deus que reconstrói os muros. E hoje Ele fala para mim e para você: estou aqui para dar para você, para fornecer a você tudo aquilo que você precisa para que os muros da sua vida sejam reconstruídos. Eu não sei se o que está destruído é a sua comunhão com Deus, mas o Senhor está de braços abertos dizendo para você: eu estou aqui. Se você me buscar, eu serei achado de ti. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor, Ele te ama, Ele me ama. Ele nos quer na presença dEle. Ele nos quer como Ele quis Neemias, disposto a não guardar aquilo que a gente vive, aquilo que a gente aprendeu da palavra aqui, mas transmitir àqueles que nesse momento precisam de uma palavra, de coragem, como o povo precisava. E Neemias foi lá e falou: olha como é que está a nossa cidade, olha como é que estão os muros. Vamos reconstruir. E o povo abraçou a ideia de Neemias.
E assim como Neemias, ele não colocou em si a honra por ter conquistado aquilo que ele precisava para retornar àquela cidade. Eu também digo, não foram as palavras de Neemias que convenceram o povo, mas foi a palavra de Deus que saiu da boca de Neemias. Às vezes você se acha tímido, incapaz, mas o Senhor quer usar a tua vida do jeito que você é, porque nenhuma capacidade vem de nós. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Nós precisamos apenas nos colocar à disposição do Senhor. Continuando. Neemias não se gabou da sua capacidade. Ele viu em tudo ali a bondosa mão do Senhor. Nas experiências devastadoras enfrentadas nos dias de hoje, muitas vezes com a realidade de uma verdadeira terra arrasada. Tem gente em pedaços, sem ver solução. Parece mesmo que as coisas não vão mudar, que nada vai acontecer, mas o Senhor está dizendo, eu estou aqui. Eu sou tudo o que você precisa. Será preciso que tenhamos sempre diante de nossa mente o quanto a mão de Deus tem sido bondosa para conosco, ao nos proteger, livrar e guiar. O desespero de hoje não pode nos fazer duvidar do agir de Deus em nossas vidas. O desespero de hoje, a pandemia, a falta de emprego, a falta de salário, a falta de condições de você estudar e se preparar. Não se preocupe com amanhã. Viva hoje, porque hoje o Senhor quer fazer coisas grandes nas nossas vidas. O desespero não pode nos fazer duvidar de Deus. O que está obscuro agora não deve fazer-nos pensar que Deus não vai agir mais. E como disse o salmista, então eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Às vezes a gente pensa, o Senhor não me ouve, o Senhor tirou as mãos dele de sobre mim. Essa foi a impressão que Asaf teve no seu tempo de dor. Mas logo em seguida, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. E ele disse, recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em tuas obras e considerarei todos os teus feitos. A palavra de Deus diz lá em Lamentações 3, de 21 a 24, o seguinte: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam dia após dia. E diz mais, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperai nele. Precisamos continuar esperando e confiando no Senhor. Disposição e coragem para recomeçar. Sim, vamos começar a reconstrução. Foi a resposta do povo ao comando de Neemias. Tudo que passa por destruição na vida dos servos de Deus deve experimentar um processo de retomada. Mas para reerguer alicerces derrubados é preciso muita disposição. Recomeçar não é fácil, não é fácil. Muitas empresas faliram. O tempo de convívio junto, por falta de amor, de empatia, por falta de respeito, levou muitas pessoas ao erro, a falta de diálogo, a falta de depender de Deus. E alguns desses erros trouxeram vergonha, como o povo que virou as costas para Deus. E o que o inimigo quer é exatamente isso, nos envergonhar.
A palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E isso tudo dificulta a reconstrução de um relacionamento de casal, ou de pais e filhos, ou de irmãos. Mas existe um jeito, porque o Senhor é conosco. O dramaturgo irlandês Oscar Wilde diz assim: todo santo tem um passado e todo pecador tem um futuro. As experiências positivas e negativas da vida têm a marca da reconstrução. Os perdoados procuram reconstruir as duras penas, o dano deixado pelo pecado. Os pecadores precisam crer que haja futuro para aquele que se dispõe a recomeçar sua vida. Ou seja, quem errou, o Senhor está pronto para perdoar, para reerguer, para fortalecer. Né? E aqueles que estão distantes de Deus precisam saber que existe solução, porque o Senhor está de braços abertos, te esperando. Existe solução para que você recomece, reconstrua, porque o Senhor é aquele que envia aquilo que nós precisamos. Basta tão somente dependermos do Senhor, buscarmos ao Senhor como Neemias fez. Neemias lamentou aquela situação, Neemias se colocou à disposição, Neemias teve atitude. Às vezes o que falta em nós é atitude. Precisamos nos colocar: Senhor, estou aqui, sou limitada, mas eu creio que tudo posso no Senhor, e o Senhor há de nos dar vitória para que possamos reconstruir, seja lá o que for que tenha sido quebrado nesse tempo. Para reconstruir, é preciso recomeçar, ainda que isso signifique algo muito pequeno. Recomeçar um casamento destruído, uma vida moral arruinada, reconstruir finanças abaladas, a confiança perdida e tudo mais que tenha sido lançado ao chão. Somente será possível ver a obra restaurada se a disposição for tal que nos leve a recomeçar a partir dos escombros, pouco a pouco, pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. A disposição, naturalmente, exigirá uma coragem para enfrentar os desafios de um duro e difícil recomeço. Coragem não é ausência de medo. Nós sentimos medo. O povo teve medo quando estava diante do mar, quando o mar estava à frente dele e Faraó atrás. Mas eles acreditaram que era necessário continuar. Como Deus disse, diga ao povo que marche. A necessidade que a gente se levante, que a gente continue e que a gente a cada dia pergunte ao Senhor: Senhor, o que queres de mim? Eis-me aqui, Senhor, usa-me para o teu louvor. Não deixe que o desânimo tome conta da minha alma, mas que o Senhor me renove as forças e me dê a alegria da salvação, porque em Ti somos mais do que vencedores. Neemias se preparou espiritualmente e estrategicamente para a reconstrução dos muros. Sua prudência ao procurar em silêncio, porque haviam ali inimigos do povo de Deus, né? Neemias não deu ouvido ao que Sambalate, Tobias e Gesem estavam dizendo, porque eles estavam ali zombando dele, né? Dizendo como que eles iriam reconstruir, como que iria fazer. Eles não tinham mais direito, mas o Senhor é aquele que nos devolve o que um dia nós perdemos, seja por culpa nossa ou por culpa das circunstâncias. O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pedimos ou pensamos. A confiança num bom projeto e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Nesse viés, então, surge a pergunta: em que se baseava a coragem a qual se apoderou do povo para a reconstrução? Somente uma: a confiança em Deus. A confiança num Deus que tudo pode.
num Deus perdoador, num Deus reconciliador, num Deus amoroso, num Deus salvador e que está de braços abertos para nos reerguer e nos ajudar a recomeçar. O projeto era bom, primeiramente porque estava debaixo da aprovação e do cuidado de Deus. Era bom porque Neemias havia estudado todas as possibilidades, tudo que ele precisava, ele teve cautela, porque Deus que faz, foi esse que deu sabedoria para Neemias. Porque a liderança de Neemias era confiável, visto que ele estava completamente comprometido com a reconstrução. O projeto era bom e por isso o povo podia confiar no sucesso do empreendimento, mesmo sabendo que obstáculos iriam surgir. Dentre eles, uma oposição velada, mas incapaz de impedir a ação de um povo disposto, corajoso e confiante. Nesses tempos, a necessidade de nós estarmos ainda mais na presença de Deus, em oração e fazendo a nossa parte. Neemias buscou a Deus, Neemias buscou recursos e Neemias se preparou para a realização de tão grande obra. Neemias não saiu por aí se lamentando e falando para todo mundo, não interessava a ninguém. Neemias se focou em falar e convencer o povo e se colocar à disposição. Neemias tapou os ouvidos para palavras que não vinham de Deus. A confiança fez com que Neemias enfrentasse os opositores, os quais zombavam e humilhavam o povo por conta do seu estado de destruição. Todavia, baseado no que Deus iria fazer, bem como na confiança do cuidado e proteção de Deus, tudo isso fez com que a obra de reconstrução dos muros fosse bem sucedida. A reconstrução em qualquer área das nossas vidas deve ser encarada com disposição, coragem e confiança. Na certeza de que Deus tem sido bom ao longo de nossa história, pois Ele mesmo fará com que sejamos bem-sucedidos. Para pensar, Neemias estava diante de uma tragédia, mas não se deixou intimidar por tal situação. Neemias confiou e dependeu de Deus em todas as fases do projeto, pois sabia que qualquer projeto vindo de Deus seria bom. Disposição, coragem, confiança no Senhor são os requisitos necessários para uma nova história. Vamos reconstruir? E eu quero deixar para vocês o seguinte, o cântico, de Jeremias que diz assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Louvado seja o nome de Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, que o Senhor tenha cumprido aqui a Tua vontade, ó Pai. Abençoe e fortaleça a vida de cada um de nós. Renove, ó Deus, que o Senhor possa, Pai, estar ajudando a cada um de nós a reconstruir aquilo que foi destruído. Que o Senhor, em primeiro lugar, Pai, renove em nós a alegria da salvação, a comunhão contigo e nos fortaleça. Que sejamos como Neemias, estejamos sempre disponíveis para sermos usados por Ti. Que sejamos como Neemias na oração, em comunhão com o Senhor. Pai, muito obrigada por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.